Boa noite, meus irmãos daqui do Brasil, de Moçambique, Angola e também de outros países que têm nos acompanhado. Estamos aqui para mais uma meditação na Palavra do Senhor. Você já parou para pensar que justificar o seu pecado é colocar a culpa em Deus? Um exemplo que nós temos nas Sagradas Escrituras é de Adão e Eva. Quando nossos primeiros pais pecaram e comeram do fruto proibido, uma das perguntas que Deus fez para Adão foi: comestes do fruto que eu ordenei que não comesses? Quando paramos nessa última pergunta que Deus fez a Adão, paramos e pensamos: Adão vai falar para Deus que sim, eu pequei. Mas a resposta de Adão foi totalmente diferente. Gênesis 3:12 está a resposta de Adão dessa forma: Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Nesta resposta de Adão, ele procurou justificar o seu pecado, colocou a culpa sobre Deus. É como se ele tivesse olhado para Deus e tivesse falado: se você não tivesse me dado ela por esposa, eu não teria pecado. E muitos cristãos hoje, eles vivem dando desculpas e colocando a culpa em Deus pelo seu próprio pecado, por ter escolhido praticar certas ações, ter pecado, e depois arruma justificar. E esse espírito de justificação própria veio do pai da mentira. E não devemos ter essa prática no nosso dia a dia. Esses atos de justificação própria não devem existir em nós cristãos. As práticas e os trabalhos que devem existir em nossos corações é somente aqueles que são concedidos pelo Espírito Santo. No livro Felicidade Plena, capítulo 7, no 8º parágrafo, vem explicando um pouco sobre como o pecado causa na nossa vida e como deve ser a nossa conduta. E diz assim: quando o pecado obscurece as percepções morais, o transgressor já não consegue enxergar os defeitos do seu caráter, nem reconhece quão grande é o mal que cometeu. A menos que se entregue ao poder do Espírito Santo, não pode enxergar os próprios pecados. Suas confissões não serão sinceras nem verdadeiras. Cada vez que reconhece as suas faltas, acrescenta uma desculpa, justificando a maneira de agir, declarando que se não fossem as circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pela qual está sendo reprovado. Uma linda história que encontramos sobre transformação do caráter e reconhecimento do seu pecado se encontra em Atos, no capítulo 7, 8 e 9, que é a história de Saulo. Saulo, ele era um homem muito mau, mas ele foi transformado por Jesus através de várias coisas que aconteceram na sua vida. Então vamos ler aqui comigo no capítulo 7, versículo 54. Um pouco antes, vem contando da história de Estevão, que diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra eles. E lançaram-lhe fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputa este pecado. Com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Paulo, ele consentia com a morte de vários cristãos. No capítulo 8, 1 em diante, continua dizendo: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo, ele era um homem muito mau.
e ele procurou matar vários cristãos. Mas vemos mais para frente uma transformação no seu caráter. No capítulo 9, no versículo 1, vem dizendo assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho de Cristo, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, levantou-se Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E durante a estadia de Paulo ali em Damasco, veio um discípulo chamado Ananias. E este discípulo Deus enviou para ele para ajudar Paulo. No capítulo 17 vem dizendo assim: Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vistas e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? As pessoas nesse momento ficam um pouco confusas, porque Saulo ele estava perseguindo, matando, levando em prisões, e nesse momento ele estava olhando e falando: Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Um pouco antes, Ananias ele não queria ter ele exatamente porque ele tinha ouvido histórias que falavam que Saulo matava os cristãos. Então, no capítulo 9:15 diz assim: Mas o Senhor lhe disse a quem? A Ananias: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus, ele olhou para Ananias, ele olhou para aquele servo dele e falou: Vai, este meu filho, que está matando várias pessoas, é ele quem vai levar o meu nome a muitas pessoas dessa terra. É ele quem vai me honrar. É ele quem vai fazer muitos corações serem tocados e convertidos. É claro, as pessoas ficaram confusas, mas o trabalhar de Deus não é o trabalhar do homem. Às vezes nós olhamos para aquele irmão e ele fala: aquele irmão comete isso, faz aquilo, é contra a vontade do Senhor. Mas Deus olha exatamente como ele olhou para Saulo. A partir desse momento, ele foi batizado e foi enchido do Espírito Santo. Ele passou a ser chamado Paulo e pregou a muitas cidades, e a partir do momento em que ele entregou seu coração a Jesus, de perseguidor ele passou a ser perseguido. E é muito interessante essa história porque nós notamos um claro pecado contra Deus. Ele matava, ele praticamente zombava do nome do Senhor, ele fazia até muitas pessoas blasfemarem contra Deus. No livro Felicidade Plena, ainda no capítulo 7, no penúltimo parágrafo, vem dizendo assim: Os exemplos que a Bíblia nos apresenta de verdadeiro arrependimento e humilhação revelam um espírito de confissão em que não há desculpa pelo pecado nem tentativa de justificação própria. Paulo,
Não procurava esconder seus próprios pecados. Ele os pintava nas cores mais negras, não procurando atenuar sua culpa. Ele escreveu, em Atos 26, 10 e 11: Encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-o muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Paulo não hesitava em declarar que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. O coração humilde e sincero, verdadeiramente arrependido, apreciará o amor de Deus e o preço pago no Calvário. E como um filho confessa suas faltas a um pai amorável, assim trará o pecador arrependido todos os seus pecados diante de Deus. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar a ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele deixou esse consolador. E assim como Paulo foi transformado de perseguidor, passou a ser perseguido pelo nome de Cristo, você também pode ter o seu coração transformado. Você tem que entregar o seu coração de forma sincera e muito clara a Jesus, não olhando ao irmão o que ele está fazendo, e sim analisando as suas faltas, as suas ações. Hoje é o tempo de você deixar todas as coisas que ferem, que magoam, que te afastam de Jesus. Você deve entregar hoje o seu coração, olhar para Jesus e falar: Jesus, eu sou pecador e é por mim que você morreu. Nós temos que parar de olhar para o pecado e acariciar o pecado. Nós temos que abandoná-lo, deixá-lo. Todas as maldades vêm de Satanás. Nenhuma maldade é fruto do Espírito Santo, é somente daquele que se rebelou contra Jesus lá no céu. Nós sabemos que nós temos ainda muitos pecados a ser vencidos. Nós ainda somos fracos, mas cheio do Espírito Santo nós podemos vencer. Se você deseja que nós oremos por você, deixe seu nome aqui embaixo. Nós estaremos colocando o seu nome e de sua família no nosso caderno de oração. Estaremos fazendo campanhas e também muitas orações por você. Espero encontrar você no reino dos céus. Um grande abraço, um feliz sábado e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Todos nós estamos na luta para vencer o pecado aqui nesta terra. Então, eu vou orar com você neste momento, para que Jesus coloque a sua mão protetora sobre você e sua família. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, venho te agradecer pelo milagre que foi concedido por nós lá na cruz. Quero te pedir também que o Senhor fique conosco, nos fortalecendo, nos ajudando e também nos livrando de todo mal, de todo perigo. Nos dê o verdadeiro discernimento do que é a Tua Palavra e de como devemos conduzir as nossas vidas. Peço por cada pessoa que está necessitada neste momento do Teu poder, do Teu aconchego, do Teu amor. Que cada coração, que cada família possa ser preenchido pelo Teu Santo Espírito e que os frutos possam ser conduzidos através de nossas ações. Que as nossas vidas possam ser mostradas ao mundo somente o Teu nome. Agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz, por Tua misericórdia e por nos ter dado também o dom da vida. Peço que o Senhor fique com cada pessoa que neste momento está em aflição. Nós precisamos de vencer ainda o pecado, mas nós não conseguimos sozinhos, e é por isso que eu estou te pedindo a sua ajuda. Agradeço, Senhor, por minha vida, pela vida de minha família e por todos os que estão assistindo essa meditação. Agradeço também por o Senhor ter dado e ter deixado o Espírito Santo aqui para ser o nosso ajudador. Agradeço pelos anjos protetores e por tudo que o Senhor fez e faz. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.
tudo